Questão 23. Foi dito que esses três logaritmos aqui são os três primeiros termos de uma PA, que eles formam uma PA. Lá é o A1, aqui é o A2, aqui é o A3. Qual é o valor final, então, de A1 mais A2 mais A3? Então, eu tenho que achar o valor de x, né, para descobrir o valor de cada logaritmo. Para começar, se eles são PA, A1, A2, A3, qual é a característica de uma PA? Ter a mesma razão. E como que eu acho razão numa PA? Eu faço o termo que vem depois menos o termo que vem antes. Como eles estão na ordem A1, A2 e A3, então o que eu tenho de verificar? Eu tenho de falar que A2 menos A1, quando eu faço o segundo menos o primeiro, eu acho uma razão. Quando eu faço o terceiro menos o segundo, eu também acho uma razão. Então, A3 menos A2. Só que isso aqui é a razão. Isso aqui também é a razão. E se é PA, as razões têm que ser o quê? Iguais. Então, eu vou igualar aqui, ó. Então, eu vou montar uma equação. Agora, vamos substituir. No lugar de A2, eu vou colocar log de 4x na base 4. A1 eu vou colocar log de x na base 2. A3 eu vou colocar log de 8x na base 8. E A2 eu vou colocar log de 4x na base 4. Só que como tem subtração de logaritmos, para eu aplicar a regra, eles precisam de estar na mesma base. Então, dá para eu colocar todos aqui na base 2, ó. Então, ele vai ficar assim, ó. Log de 4x na base 2 ao quadrado, vou fatorar, vou tudo na função de 2. Menos log de x na base 2, que é igual log de 8x na base 2 ao cubo, fatorando 8, menos log de 4x na base 2 ao quadrado. Agora o seguinte, uma regra pouco utilizada, mas é regra de logaritmo. Quando a gente tem expoente aqui no logaritmando, se eu tivesse aqui elevado a 2, por exemplo, elevado a 3, ele passa para frente multiplicando, né? É uma das regras de expoente aí de potência. Quando o expoente está na base, ele vai passar aqui para frente também multiplicando, só que ele passa de forma inversa. Então, repetindo, se o expoente estiver no logaritmando, ele passa direto para frente multiplicando. Se tivesse elevado ao quadrado aqui, ó, seria 2 vezes. Se o expoente estiver na base, ele vai passar aqui para frente também, só que ele passa de forma inversa. Então, quem que é o inverso desse 2 aqui? É meio. Então, ele vai passar aqui para frente como meio. Então, vai ficar meio vezes. Aí, vai ficar assim, ó, log de 4x na base 2, menos. Aqui já está na base 2, log de x na base 2. Aqui, esse 3 aqui é expoente da base. Ele vai passar para frente também, só que ele passa de forma inversa. O inverso de 3 é 1/3. Então, ele vai passar para cá 1/3 vezes, aí a gente vai continuar, log de 8x na base 2, menos. Aqui também é a mesma coisa, ó. Esse 2 aqui, que está na base, ele passa para frente de forma inversa. O inverso de 2, meio, que multiplica log de 4x na base 2. Agora, o que a gente vai fazer? Deixa eu passar para cá. Bom, esse meio aqui que está na frente, porque para eu fazer a regrinha da subtração, porque quando os logaritmos têm mesma base e estão subtraindo, ele veio de uma divisão. Eu tenho de voltar isso aqui para uma divisão. Só que com esse meio aqui não dá. Aí o que eu vou ter de fazer? Olha aqui, ó. Eu vou ter de passar esse meio, né, aqui para cima desse expoente aqui. Quando ele está na frente, eu posso jogar ele para cima. É como se fosse 4x elevado a meio. Esse meio daqui, ele passa para frente multiplicando. Não tem problema que ele veio aqui de baixo. Isso tem nada a ver. Então, eu vou fazer direto aqui, ó. Quando eu passar esse meio para cá, vai ficar 4x elevado a meio. Tudo elevado a meio
Não é uma raiz quadrada? Expoente fracionário, né? Então, aqui vai ficar escrito assim, ó, para simplificar, log de raiz quadrada de 4x na base 2 menos log de x na base 2, que é igual. Esse 1/3 daqui, eu vou jogar ele aqui para cima, ele vai vir como expoente aqui do logaritmando. Vai ficar 8x elevado a 1/3. 8x elevado a 1/3 é a mesma coisa de raiz cúbica de 8x, né? Expoente fracionário. Então, já vou colocar de uma vez, ó. Log de raiz cúbica de 8x na base 2 menos, aqui, ó, esse meio aqui também, ele vai vir para cá, igual aconteceu aqui. Vai ficar 4x elevado a meio. 4x elevado a meio é raiz quadrada de 4x. Então, já vou colocar de uma vez, ó. Log de raiz quadrada de 4x na base 2. Agora aqui, ó, se é uma subtração com mesma base, eu posso juntar. Mas se ele é subtração, ele veio de uma divisão, porque a multiplicação transforma em soma. A divisão transforma em subtração. Então, eu vou juntar. Eu vou transformar ele aqui numa coisa só. Ele vai ficar escrito assim, ó. Log raiz quadrada de 4x sobre x na base 2. Aí. Se eu separar isso aqui, vai ficar raiz de 4x na base 2 menos log de x na base 2. Então, uma subtração, na hora que junta, ele vira uma divisão. Que é igual, aqui também, ó, subtração, ele veio de uma divisão. Log de raiz cúbica de 8x sobre raiz quadrada de 4x. A divisão, né, porque aqui era uma subtração, na base 2. Agora que a gente tem uma igualdade, se aqui é a mesma base daqui, isso aqui pode cortar. Eu vou igualar isso aqui agora para achar o valor de x. Eu vou desmanchar aqui por causa do espaço. Então, passando isso que eu vou igualar para lá, a gente vai ter raiz quadrada de 4x sobre x vai ser igual a raiz cúbica de 8x sobre raiz quadrada de 4x. Vamos ver o que pode simplificar aqui. 4 tem raiz exata, 2. Então, 2 é passar lá para fora e o x permanece na raiz. Então, vai ficar 2 raiz de x sobre x, que é igual. 8 tem raiz cúbica exata, que é 2. Então, 2 é passar para lá. 2 raiz cúbica de x, o x vai permanecer na raiz. E aqui é a mesma coisa, raiz quadrada de 4 vai ficar 2 raiz de x. Aí eu tenho de multiplicar cruzado, né? Aqui, ó, 2 raiz de x vezes 2 raiz de x, 2 vezes 2 vai dar 4. Raiz de x vezes raiz de x é raiz de x ao quadrado, que é x, que vai cortar. Então, vai ficar 4x, que é igual. 2 vezes x, então vai ficar 2x, raiz cúbica de x. Ó, esse x que está multiplicando, eu posso passar ele para cá dividindo. Aí ele vai cortar com esse aqui, ó. Aí olha o que vai sobrar. 4 é igual a 2 raiz cúbica de x. É a mesma coisa de 2 raiz cúbica de x é igual a 4. Esse 2 aqui, ele pode passar para cá, se ele está multiplicando, ele pode passar para cá dividindo, ó. Né? Então, nós vamos ter aqui assim, ó. Raiz cúbica de x vai ser igual a 4 dividido por 2, 2. Aqui agora é equação irracional. Para eu conseguir achar o valor de x, eu vou ter de elevar os dois membros ao cubo, né? Eleva aqui ao cubo, eleva aqui ao cubo. Então, aqui corta com aqui, sobra só o x. 2 elevado ao cubo é 8. Aí eu encontrei o valor de x. Mas o exercício não quer o valor de x. Ele quer saber quanto que é A1 mais A2 mais A3. Aí eu tenho que substituir. Então, aqui, A1 vai ser log de 8 na base 2. Log de 8 na base 2. É só eu fazer 2 elevado a x é igual a 8. 2 elevado a quanto que dá 8? 3, né? Então, eu já sei que meu A1 é igual a 3. Meu A2 vai ser log 4x. 4 vezes 8 é 32. Então, vai ficar log de 32 na base 4.
Se eu for resolver isso aqui, ó, a resolução vai ser 4 elevado a x é igual a 32. Eu vou até fazer separado aqui, ó. 4 elevado a x é igual a 32. Se eu fatorar o 4, dá 2 ao quadrado elevado a x. E se eu fatorar o 32, dá 2 à quinta. Potência de potência, 2 elevado a 2x é igual a 2 à quinta. Corta. 2x é igual a 5, x é igual a 5 meios. Então, meu A2 é igual a 5 meios. E o A3? Meu A3 vai ser log, no lugar de x nós vamos colocar 8. 8 vezes 8, 64. Log de 64 na base 8. 8 elevado a quanto que dá 64? A 2. Então, meu A3 é igual a 2. Agora é só fazer A1 mais A2 mais A3. Ou seja, 3 mais 5 meios mais 2. Aí tem de tirar o mínimo que é 2, né? 2 por 1, 2. Vezes 3, 6. 2 por 2, 1. Vezes 5, 5. 2 por 1, 2. Vezes 2, 4. 6 e 5, 11. 11 e 4, 15. Sobre 2. Então, resposta 15 meios. É o que está aí na letra B.